Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico e Emmanuel. Lição 14, intitulado Em Ti Mesmo. Passagem bíblica, Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Considerações de Emmanuel. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, não dispensa. Porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Um pai que fizeste, mecanicamente, o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faça-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Simples assim. Se Deus coloca você na frente de um trabalho, na frente de irmãos, de filhos, de pais, de amigos, de uma comunidade, e fala com você, divulgue o Evangelho, divulgue o caminho, e você não confia em você? Você não olha para dentro de si próprio e motiva a sua própria estima para o bem? Se voltarmos realmente em Romanos 14, praticamente, se não todo o capítulo, a carta de Paulo, ele fala sempre no amor verdadeiro de um irmão para outro. E ainda vai um pouco mais longe, que muitas vezes nossa pequenez é tão grande que nós conseguimos e começamos a julgar os nossos irmãos pelas atitudes deles. Por exemplo, se um irmão come carne e você não come, você o condena que ele está errado. Se porventura você tem um dia que você gosta de tirar para dedicar a sua fé a Deus, se o outro irmão não tira aquele mesmo dia, você o condena. Será que Deus está preocupado com as coisas que nós comemos? Paulo deixa muito claro em Romanos 14, do versículo 1 até o último. Até quando ele diz, essa passagem bíblica, esse versículo, quando ele diz que o Chico Emmanuel registrou muito claramente aqui para nós, aqui sim, tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Ele nos leva à reflexão
e uma responsabilidade de colocarmos em prática o que é necessário para a nossa evolução espiritual. Mas nós, quando chegamos aqui no planeta Terra, nós só pensamos nos bens transitórios. Então, se alguém não sobressaiu materialmente, a gente já o considera inferior. Só que nós esquecemos que nós temos duas vertentes para o crescimento espiritual. Uma delas é exatamente a intelectual e a outra é a moral. Muitos desenvolvem o moral primeiro do que intelectual. E nesse caso, quando ele está no moral, ele está mais disponível para doar, mesmo não tendo nada. Como tem a passagem de Cristo que diz assim: aquela mulher deu mais que todos vocês. E foi interpelado, mas ela só deu uma moeda. E Jesus respondeu: mas era a única que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. E a maioria que vem aqui dão parte da sobra. Então a gente tem que começar a entender o que é doar. Será que doar é doar bens materiais? Em um livro, Jesus no Lar, tem uma passagem que diz assim, que tinha um moço que era muito bondoso, mas ele não tinha nenhuma condição financeira boa. O mal dava mal para sustentar os filhos, que eram muitos dentro da própria casa dele. Mas ele era disponível a ajudar todas as pessoas que precisavam dele. Não de coisas materiais, mas de um ombro amigo, uma palavra confortante. Se precisava fazer alguma coisa serviçal que era necessário, e quando ele tinha tempo ele ia lá e ajudava. E quando ele desencarnou, ao chegar de frente de Deus, ele foi coroado. E ele assustou: mas eu não fiz nada por ninguém, eu nunca levei um agasalho para alguém, eu nunca dei um prato de comida, eu nunca dei um pão para ninguém. E foi esclarecido para ele: não necessariamente tem que ser doado coisas materiais. E é uma historinha que quem contou? Foi Jesus, contou nos encontros, dos cultos que ele fazia na casa do Pedro. Então não foi ninguém, nada mais, nada menos, do que Jesus que contou esse caso. E que é uma realidade. Quantas vezes nós fomos confortados com um olhar, com um carinho incondicional, com um abraço, de alguém que às vezes a gente nunca conviveu, e às vezes a gente encontra uma só vez e nunca mais a encontra. Será que nós já prestamos para fazer um trabalho desse tipo? Será que nós já temos algum sorriso para alguém sem esperar nada em troca? Porque os ensinamentos do Cristo é sempre voltado para a bondade, para o amor, fraternidade, o amor incondicional, o perdão. E pede para que a gente, se possível, se tivermos em tempo e na condição, que aprendamos a perdoar e venhamos tirar o ódio, a vaidade, o inflar do ego, achar que nós somos a vítima, mas nós não causamos nenhuma vítima que convive conosco. E o Emmanuel vem realmente facilitar o nosso entendimento dessa passagem bíblica, que é a passagem do versículo 22 do Romanos 14. Para a gente nos chamando para confiar em nós mesmos, diante de Deus, que façamos tudo lembrando das nossas obrigações, da oportunidade que tivemos aqui na Terra. Nós viemos aqui foi para resgatar os nossos débitos e não criar mais débitos. E nos tornarmos equilibrados intelectualmente e moralmente. Damos conta de fazer em uma só existência? Acredito que não. Mas não dá para pelo menos facilitar essa caminhada? Afinal de contas, Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. E como que a gente vai construir essa morada na casa do Pai? Mediante as nossas obras. Fé sem obra é morta. Fora da caridade não há salvação. Simples. Agora, colocar isso em prática, reconheço que é muito difícil. Eu estou na caminhada e não consigo fazer isso ainda. Mas estou buscando, realmente estou buscando,
do fundo do meu coração. E tem me feito muito bem. Que Deus nos abençoe e que possamos encontrar na próxima lição, se assim for a sua vontade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sempre lembrando, Deus no comando e Cristo nos exemplos.